Olá, aqui é o professor Roberto Benegeroles e nessa aula 10 nós vamos discutir variáveis aleatórias contínuas. Tá? Vamos discutir como construir essas variáveis, suas propriedades e vamos dar especial enfoque em três tipos especiais de variáveis aleatórias contínuas, que são as variáveis uniforme, exponencial e normal ou gaussiana. Então, vamos começar com a construção de um processo de variáveis aleatórias contínuas a partir do que conhecemos sobre variáveis aleatórias discretas. Tá? Então, consideremos aqui uma variável aleatória discreta que assume valores x1, x2, reticências xn, todos valores reais. Tá? Então, digamos que queiramos saber qual que é a probabilidade de que a variável aleatória assuma valores entre x1 e xn, incluindo x1 e xn. Essa probabilidade vai ser dada pela soma das probabilidades de ocorrência de cada um desses valores. E eu vou reescrevê-los dessa forma aqui. Eu vou dizer que P de xi ele é um f de xi vezes ΔX. Com isso, olha, esse cálculo, esse somatório, ele vai representar a soma desses retângulos aí, tá? Cada f de xi vezes ΔX é a área de um desses retângulos aí. Bem, quem é ΔX? O ΔX, você toma um intervalo que vai de x1 a xn. Esse comprimento você divide em n partes iguais. Tá? Então, o ΔX vai ser isso aí. Tá? Então, sabendo que é um ΔX, sabendo quem são os P's de xis, é fácil, né? Determinar quem são os F's de xi. O F é o P por delta. Né? Veremos que tem uma conveniência em escrever essa probabilidade em termos desse produto de F por delta. Tá? Vamos passar agora para a construção de um processo contínuo. Né? Então vamos lá. Eu vou fazer o que aqui? Eu vou pegar os extremos, né, que são x1 e xn, e vou fixá-los. Eu vou fixar x1 como um valor A e fixar o xn num valor B. E vou tomar n tendendo a infinito. Então, quando eu fixo os extremos em A e B e tomo n tendendo a infinito, o que eu faço com isso? Eu vou criar uma variável aleatória contínua na reta real, né, no intervalo AB, e esse intervalo vai ser preenchido densamente de pontos. Tá? Por quê? Porque eu fixei os extremos A e B e tomei o limite n tendendo a infinito. Então, o que seria ali um conjunto finito ou contável de valores a serem assumidos pela variável aleatória na reta, eu vou ter aí uma infinidade de valores que vão se distribuir densamente na reta. Tá? Com isso, tendo uma variável aleatória contínua. Tá? E aí fica como? A probabilidade de que x assuma valores entre A e B vai ser dada pelo quê? Pelo limite desse somatório. Não é? Porque, afinal de contas, nós estamos tomando o limite n tendendo a infinito na situação contínua. Esse somatório com n tendendo a infinito, né, quando n vai para o infinito, olha lá embaixo, né, o ΔX vai para zero. Então, esse somatório aí, ele é o que nós conhecemos lá de cálculo diferencial integral como soma de Riemann. Né? O que acontece é que aquele quadro ali, né, que nós temos a soma dos retângulos f de xi e ΔXi, quando tomamos o limite n tendendo a infinito, isso vira a área sobre a curva, que nós sabemos ser calculada por uma integral da função no intervalo AB. E o teorema fundamental do cálculo nos garante o quê? Que existe uma primitiva, uma antiderivada f maiúsculo, de forma que essa integral aí, né, que é a área achurada, ela é calculada pela antiderivada em B menos a antiderivada em A. Isso é o que nos garante o teorema fundamental do cálculo. Tá? Então, qual que vai ser aí o resumo da ópera? Tá? Na variável aleatória contínua, a probabilidade de que x assuma valores no intervalo AB fechado, ele é calculada pela integral dessa função f de x no intervalo AB, né? Que pelo teorema fundamental do cálculo é dada pelas diferenças das antiderivadas em B, da antiderivada em B e em A. Tá? Uma coisa interessante que distingue uma variável aleatória contínua de uma discreta é a seguinte. Vamos fixar aqui a situação em que B é igual a A. Tá? Se B é igual a A,
Essa probabilidade aí vai ser a probabilidade de que x assuma o valor a. E isso é calculado como, né? Você vai ter uma integral onde os dois limites de integração são idênticos. E essa integral é zero, né? Você não tem uma área e você está calculando uma área de uma linha vertical. Essa área é zero. Tá? Então, olha que interessante, né? Para a variável aleatória contínua, a probabilidade de que a variável assuma um valor isoladamente sempre será igual a zero. Tá? Isso é uma propriedade que é bem diferente da variável aleatória discreta. Né? A variável aleatória discreta ela assume valores individuais com probabilidades eventualmente, em geral, não nulas. Né? Enquanto que para a variável aleatória contínua, a probabilidade de que a variável assuma valores individuais, né, isolados, é sempre nulo. Né? Os valores não nulos para a variável aleatória se dão em intervalos. Tá? Então, dito isto, tá? Não faz nenhuma diferença aqui nessas probabilidades, tá? Se você considera ou não a igualdade. Tá? Então, se x para x menor ou igual a menor ou igual a b, tanto faz. Isso também é a mesma probabilidade que x seja maior que a e menor que b. Então, a igualdade aí no cálculo da probabilidade para a variável contínua não tem qualquer relevância, porque em valores individuais a variável aleatória tem probabilidade zero de ocorrer. Tá? Ela tem probabilidades não nulas em intervalos. Tá? Aqui uma representação geométrica, né, do que discutimos até aqui. Né? Então, a função f aí, né, que nós chamamos função densidade de probabilidade, um exemplo de contorno, não precisa ser exatamente esse. Né? Então, se eu quiser saber a probabilidade que a variável aleatória assuma valores entre a e b, esse cálculo é dado por meio da integral da função no intervalo. E essa integral, ela geometricamente significa o quê? Essa área que está destacada em cinza. Então, dessa forma que nós calculamos as probabilidades para que uma variável aleatória assuma valores em intervalos. Ela vai ser a área sob a função de estágio de probabilidade entre os pontos considerados. Tá? E aí, olha, essa é uma situação em que a variável aleatória assume valores em todo o intervalo AB. Tá? Aqui eu vou fazer um comparativo, tá? Uma espécie de sumário de probabilidade, de propriedades, tá? De variáveis aleatórias e de variáveis contínuas. Tá? Então vejam, as variáveis aleatórias, perdão, discretas, né? Elas assumem valores discretos na reta real. E a probabilidade de que se assuma um valor xi é p de xi. Esses p's são valores entre 0 e 1. A soma de todas as probabilidades tem que ser 1, né? Porque isso aí representa a probabilidade do espaço amostral. E no lado direito nós temos os equivalentes para variáveis contínuas. Né? Então, para variável contínua, você calcula a probabilidade de que x assuma valores em intervalos. Né? Porque valores específicos, a probabilidade já sabemos que vai ser zero. A função densidade de probabilidade ela tem que ser não negativa também, tá? Para que o cálculo de integral dê sempre um valor, uma área positiva, tá? Porque é uma medida de probabilidade. E a integral da função densidade de probabilidade em todo espaço tem sempre que ser igual a 1, né? Porque ela representa a probabilidade do espaço amostral para a variável aleatória contínua. Aqui nós temos alguns comparativos, tá, para cálculos de valores esperados, tá, de x como de x quadrado, como de uma função de variável aleatória de x. Tá? E o que nós faríamos em discretas, né, aplicando somatórios para valores discretos de x e o equivalente para a contínua são cálculos de integração para todo o espaço, tá, de mais a menos infinito, tá, embora não tenha colocado os limites aí. Então, as regras, tá, é fácil fazer um paralelo para esses dois tipos de processos distintos. Tá? As expressões são bastante, elas têm uma analogia muito fácil de assimilar. Vamos discutir alguns exemplos agora. Tá? Suponha que x seja uma variável aleatória contínua, cuja densidade de probabilidade é dada por essa expressão aí, tá? Onde c é uma constante real. Então, ela tem essa forma funcional entre 0 e 2, e fora do intervalo 0 e 2, a função f é zero. Então, pergunta-se qual é o valor de c e qual que é a probabilidade de que a variável aleatória soma valores acima de 1. Tá? Então, vamos lá para o cálculo. Bem,
A função f integrada para todo espaço tem sempre ser igual a 1, né? Nós chamamos isso de condição de normalização. Então, vamos lá, né? Eu posso calcular a integral de menos a mais infinito como a integral de menos infinito a zero, mais integral de 0 a 2, mais integração de 2 a infinito. E nós sabemos que entre menos infinito e zero e entre 2 e infinito, a função é zero, tá? E essas integrais serão nulas. Resta somente integração para fazer entre 0 e 2. Tá? Então, teorema fundamental do cálculo, aí calculamos a antiderivada entre os extremos 0 e 2, não é? Então essas diferenças são calculadas, vai dar 8 terços de c. Como isso representa a integral em todo espaço, tem que ser 1, o que nos faz concluir que c é 3 oitavos. Né? Então nós calculamos a constante c da função densidade de probabilidade. E falta calcular agora a probabilidade de que a variável aleatória soma valores acima de 1. Né? Então vai ser integral de 1 a infinito. Claro que acima de 2 a função f é zero, então vai ser somente uma integração entre 1 e 2. Né? Aplicamos aí o teorema fundamental do cálculo, né? Calculando a antiderivada entre 1 e 2, e esse resultado dá meio, né? Ou seja, a probabilidade de x é maior que 1 é de 50%. Tá? Simples, né? Nesse outro exemplo aqui, nós temos que a quantidade de tempo em dias que um dispositivo funciona ininterruptamente sem apresentar defeito é uma variável aleatória contínua que obedece a essa função de densidade de probabilidade aí. Então pergunta-se qual é a probabilidade de que o dispositivo funcione entre 50 e 150 dias sem apresentar defeito e em até 100 dias sem apresentar defeito. Veja que a primeira coisa que tem que fazer também é o quê? É encontrar a constante lambda para essa função f, né? Usando a condição de normalização. Então, a integral de f para todo espaço tem que ser igual a 1. Essa condição nos permite saber quem é o lambda. Né? Então, substitui o f e fazendo a integração, né, concluímos que lambda vale 1 sobre 100. Nós sabemos quem é lambda, fica fácil calcular a probabilidade de que x assuma valores entre 50 e 150. Basta substituir o f com o lambda calculado, fazendo uma integração simples, uma exponencial aí, né? Nós teremos aproximadamente 38,4% de probabilidade de que x assuma valores nesse intervalo aí. Também calcular a probabilidade de que x seja menor que 100, tá? Aí você fazer uma integral análoga, né? Isso aí vai dar aproximadamente 63,3%, tá? Então tem os dois cálculos feitos, tá? Basicamente aí é dominar o processo de integração. Essas integrais são bastante simples de fazer. Tá ali o lambda calculado, né? Então dá um destaque. Nesse outro exemplo, o tempo de vida em horas de uma válvula de rádio é uma variável aleatória com função densidade de probabilidade dada por essa expressão aí. Pergunta-se qual a probabilidade de que exatamente 2 de 5 válvulas no circuito de um aparelho de rádio tenham de ser trocadas nas primeiras 150 horas de operação. Tá? Então, a gente vai supor aqui que os tempos de vida de cada válvula sejam variáveis aleatórias independentes. Tá? Então, cada válvula é regida por uma distribuição como essa e elas funcionam de forma independente umas das outras. Né? Então, vamos lá. Primeiro, vamos definir o evento E, né, que é o evento trocar uma única válvula em até 150 horas. Qual que é a probabilidade desse evento aí? Então, você vai calcular o que? A integral de f de menos infinito a 150. Né? Isso aí representa todo o tempo abaixo de 150 horas. Né? Agora, é claro que essa variável ela só vai ser não nula, né, a partir de t igual a 100, né? Quando o f de t é 1 sobre t quadrado. 100 vezes 1 sobre t quadrado. Né? Então, calculamos a integral de 100 a 150. É um cálculo simples aí, né? Teremos uma probabilidade de 1/3 de que uma única válvula precise ser trocada em 150 horas. A próxima pergunta vem do evento F aqui. No evento F diz o quê?
É o evento em que você troca duas dentre 5 válvulas em até 150 horas. Como calcular essa probabilidade? Veja, aí é um processo binomial, né? Nós vamos trocar duas válvulas, um total de 5, onde a probabilidade de troca da válvula é de 1/3. Então é só fazer a substituição aí da binomial, né? N igual a 5, total de válvulas, você vai trocar duas, a probabilidade de troca é de 1/3, e o cálculo binomial aí vai dar aproximadamente 33%, né, de probabilidade de trocar duas válvulas em 5, tá? Em até 150 horas. Tá aí o resultado. Uma variável aleatória que é muito importante é chamada variável aleatória exponencial, tá? São processos que têm propriedades que são interessantes, que acontecem numa série de situações importantes, tá? Então, ela é definida assim, tá? É lambda e elevado a menos lambda x, para x não negativo, 0 para x negativo. Vamos primeiramente calcular os valores esperados e variâncias para essa variável aleatória aí, né? Como a gente calcula o valor esperado? É x vezes f calculado em todo o espaço, né? Então, substituímos aí o f, tá? Claro que essa integral agora ela vai só de 0 a infinito, porque de menos infinito a 0 a função é 0. Então aí fizemos uma mudança de variável, nós chamamos lambda x de u, tá? Então fica uma integral um pouco mais enxuta para fazer, e aí nós fazemos integração por partes, tá? Integração por partes, esse primeiro termo vai dar 0, né? E temos a integral, a segunda integral por fazer, que vai dar isso aí. Então, o valor esperado da variável aleatória exponencial, ele vai ser 1 sobre lambda, né? Ou lambda menos 1. Vamos calcular agora o valor esperado de x quadrado, tá? Em média, como x quadrado se comporta. Então, cálculo x quadrado integrado em f por todo espaço. Temos essa integral para fazer. Aí, mais uma vez, fazer a mesma mudança de variável, né? Lambda x igual a u. Uma integral um pouco mais clean aí para resolver. E aí nós fazemos integração duas vezes por partes, tá? Para você matar o quadrado e sobrar uma integração exponencial simples para resolver ao final. Então, faz uma vez por integração por partes, né? Esse aqui vai dar 0. Esse cara aqui nós já calculamos lá no lado esquerdo, tá? Ele vai valer 1. De forma que o x quadrado, em média, vai valer 2 lambda a menos 2. Tá? Por fim, a variância calculada por essa diferença aqui, que vai dar lambda a menos 2. Tá? Essa é a variância de uma variável aleatória exponencial. Então, aqui nós conhecemos aqui os principais elementos da estatística de um processo contínuo, tá? Aleatório exponencial. Vou considerar aqui um exemplo, tá? Suponha que a duração de um telefonema em minutos seja uma variável aleatória exponencial com parâmetro lambda igual a 1 sobre 10. Se alguém chega logo na sua frente em uma cabine telefônica, determine a probabilidade que você tem que esperar. Item A, mais que 10 minutos. Item B, entre 10 e 20 minutos. Então vamos lá, tá? A probabilidade que você tem que esperar mais que 10 minutos é então somente o cálculo da integral para x entre 10 e infinito, né? Esse é o tempo de espera acima de 10 minutos. E essa integral é muito fácil de fazer, né? Você tem uma integral simples por resolver aí, e ela vai dar 1 sobre e, que é aproximadamente 37%. Essa é a probabilidade que você espere mais que 10 minutos. Para você esperar entre 10 e 20 minutos, é você calcular a integral entre 10 e 20. Tá? O processo de integração é o mesmo. E vamos encontrar aí aproximadamente 23,3% de probabilidade de esperar entre 10 e 20 minutos. Tem uma propriedade muito importante para a variável aleatória exponencial, que é chamada propriedade da falta de memória. Tá? Veja que a probabilidade de que a variável aleatória suma valores acima de T1 mais T2, dado que ela suma valores maior que T1, é a probabilidade de que ela suma valores
acima de T2. Tá? Então veja que nessa probabilidade condicional aí, o histórico da variável aleatória C maior que T1 não tem qualquer relevância no cálculo dessa probabilidade. Tá? Essa é uma propriedade característica dessa variável aleatória em especial, tá? Que é exponencial. Então, vamos demonstrar essa propriedade. Tá? Então, qual que é o cálculo dessa probabilidade condicional? É o quê? É a probabilidade da conjunção dos dois eventos pela probabilidade do elemento condicional, que é o x maior que T1. Agora veja, para o x ser maior que T1 mais T2 e c maior que T1 também, a conjunção desses dois é o quê? É c maior que T1 mais T2, né? A intersecção desses dois eventos é o primeiro deles. E aí nós fazemos agora o cálculo, né? A probabilidade de c maior que T1 mais T2 é o quê? Eu calculo a integral da exponencial, variável exponencial de T1 mais T2 é infinito. E embaixo vou de T1 a infinito, né? Que é a probabilidade de x ser maior que T1. E são cálculos relativamente simples de serem feitos, né? Calculando o limite de integração. Vamos ter essa razão aqui, que simplificando vai dar e elevado a menos lambda T2. Depende só de T2. Tá? Isso aqui é exatamente a probabilidade de que x seja maior do que T2. Tá? Para notar isso, basta pegar essas duas expressões e fazer T1 igual a zero. Né? Você vê que isso coincide com P de x maior que T2. Então, a variável aleatória exponencial ela tem essa propriedade aí, de falta de memória. Tá? Vamos ver como aplicar essa propriedade. Tá. Suponha que o número de quilômetros que um carro pode rodar sem que uma bateria descarregue seja distribuído exponencialmente. Tá? Seja uma variável aleatória exponencial com um valor médio de 10 mil quilômetros. Tá? Então, em média, o carro roda 10 mil quilômetros sem descarregar a bateria nesse processo. Então, se uma pessoa deixa de fazer uma viagem de 5 mil quilômetros, pergunta-se qual é a probabilidade de que ela consiga completar essa viagem de 5 mil quilômetros sem precisar trocar a bateria do carro. E pergunta-se também qual é a probabilidade de que a bateria dure por pelo menos mais 10 mil quilômetros, dado que sua duração supere 5 mil quilômetros. Então, vamos lá. Primeiro, para ficar a coisa um pouco mais simples, tá? Vamos usar unidades de milhares de quilômetros. Tá? Então, ao invés de trabalhar com 10 mil, vamos trabalhar com 10 milhares de quilômetros. 10, né? Ao invés de trabalhar com 5 mil, trabalhamos com 5. Tá? Tudo em unidade de milhares de quilômetros aqui. Então, vamos lá. Primeiramente, o valor esperado no problema é o quê? 10, né? Que representa 10 mil quilômetros. Esse valor esperado num processo exponencial, a gente já sabe que ele é 1 sobre lambda. Então, daí nós concluímos que o lambda vale 1 sobre 10 nesse processo. Então, já conhecemos o parâmetro que define a função densidade de probabilidade exponencial aí, que é o lambda. Agora, nós queremos saber qual a probabilidade de que x seja maior que 5, né? Então, a gente calcula essa probabilidade de 5 a infinito. Tá? E essa probabilidade vai ser aproximadamente aí 60%. Tá? Então, essa é a probabilidade de que a bateria dure mais que 5 mil quilômetros. Tá? O próximo é a probabilidade de quê? Temos uma condicional, né? Qual que é a probabilidade de que a bateria dure mais que 10 mil quilômetros, dado que ela dure mais que 5 mil quilômetros? Né? Isso é uma probabilidade condicional. Então vai ser a probabilidade. Né? Eu posso escrever 10 como 5 mais 5, né? E aqui eu posso usar a propriedade de falta de memória do processo exponencial, né? Aleatório exponencial, e concluir que isso aqui é igual à probabilidade de que x seja maior que 5. E essa nós já calculamos, né, invocando a propriedade de falta de memória, né, essa probabilidade nós já calculamos, né, ela vale aproximadamente 60%. Então veja aí que quando se pergunta qual que é a probabilidade
de que rodemos mais de 10 mil quilômetros sem precisar trocar a bateria, dado que não trocaremos a bateria antes de 5 mil quilômetros, isso não depende desse elemento condicional. Tá? Uh, uh, Basta que né, essa probabilidade vai ser a probabilidade de que a bateria dure por mais de 5 mil quilômetros. Tá? Então, tá aí feito esse problema. Tá? Os resultados calculados. Esse outro problema aqui, tá? Imagine que nós temos uma agência do correio e tem 2 caixas funcionando ali. E os 2 caixas estão ocupados, tá? Então o Sr. Smith entra e já tem atendidos lá nos caixas a senhorita Jones e o Sr. Brown, né? Então quando o Sr. Smith entra na agência do correio, já tem os 2 únicos caixas ocupados por essas 2 pessoas. Então, se a quantidade de tempo que um caixa gasta para atender um cliente ela é distribuída exponencialmente com o parâmetro lambda, ou seja, se esse tempo é uma variável aleatória com o parâmetro lambda, pergunta-se qual é a probabilidade de que, dos 3 clientes, o Sr. Smith, que entrou por último, seja o último a deixar a agência do correio. Então, vamos lá, né? Qual que é a solução para esse problema? Então, veja, para que o Sr. Smith use um dos caixas, um dos 2 caixas que estão ocupados precisam estar livres, né? Então, as outras 2 pessoas na agência, uma delas vai ter que sair primeiro, né, para liberar um caixa e o Sr. Smith poder usar esse caixa. Tá? Então, assim que uma das pessoas sai, um caixa fica liberado para o Sr. Smith. Só que, como você tem a propriedade de falta de memória no processo aleatório exponencial, não importa quanto tempo uma das outras pessoas já estivesse no caixa sendo atendido. Tá? A probabilidade de que o atendimento termine vai ser a mesma, tanto para o Sr. Smith que chegou depois, quanto para uma das pessoas que permaneceu ainda sendo atendida no caixa. Tá? Então, no final das contas, essas 2 pessoas vão ter 50% de chance de sair por último, né? Ou seja, a probabilidade de que o Sr. Smith seja o último a sair é de 50%. Tá? E isso, claro, né, estamos supondo aqui que o tempo de espera é uma variável aleatória exponencial. Tá? Dada essa hipótese, então, dos 3 clientes, a probabilidade de que o Sr. Smith seja o último a sair da agência é de 50%. Um outro processo importante aqui é o da chamada variável aleatória uniforme. Tá? Então, você imagina um intervalo aí AB. Então, a variável aleatória assume quaisquer valores ali. A variável aleatória é uniformemente distribuída nesse intervalo AB. De forma que a função de probabilidade dela vai ser 1 sobre B menos A nesse intervalo e 0 caso contrário. Tá? Então a função f aqui é uma constante nesse caso. Tá? O valor esperado de uma variável aleatória uniforme, né, calculando aí, são cálculos muito simples de serem feitos. Né? Então, dividindo aí esse B2 menos A2 por B menos A, tá aí, né? O valor esperado de uma variável aleatória vai ser a média aritmética dos extremos do intervalo, né? Vai ser B mais A sobre 2. Para calcular o valor esperado de x quadrado, também usamos a definição aí, e troca o f pela constante, que é 1 sobre B menos A, e são integrais bastante simples de serem resolvidas, né? Aí a gente faz uma divisão polinomial, e esse aí é o valor esperado da variável x quadrado, né? A variância de uma variável aleatória é o valor esperado de x quadrado menos o quadrado do valor esperado. Né? Então, fazendo esse cálculo aí, concluímos que a variância de uma variável aleatória uniforme é b menos a ao quadrado sobre 12. Então, nós temos aí os principais elementos estatísticos aí da variável aleatória uniforme. Vamos considerar aqui um problema, né, de uma estação de ônibus em que os ônibus chegam de 15 em 15 minutos a partir das 7 da manhã. Então, chega um ônibus às 7 horas, às 7h15, 7h30, 7h45 e assim por diante. Tá? Então, imagine que o passageiro
ele vai chegar nessa estação de ônibus entre 7 da manhã e 7h30 da manhã, né? Então, e o tempo de chegada dele, nós presumimos que seja uma variável aleatória uniformemente, né? Que é uniformemente distribuída entre 7 e 7h30 da manhã. Então, pergunta-se qual que é a probabilidade de que ele espere menos que 5 minutos por um ônibus, né? Dado que os ônibus chegam nesses horários aí. Primeiramente, vamos definir a variável aleatória x, que ela representa o tempo em minutos após as 7 horas em que o passageiro chega na parada. Então, esse x aí assume valores entre 0 e 30, tá? Então, primeiro caso, ok, determina a probabilidade de que ele espere pelo menos menos que 5 minutos por um ônibus, tá? Então, o evento aqui a ser calculado a probabilidade é esse aqui, tá? Por que é a probabilidade da união desses dois eventos? Porque veja só, né? Um dos ônibus vai sair às 7h15. Então, para ele esperar até 5 minutos, ele tem que chegar às 7h10 da manhã. Tá? Por quê? Porque sai um ônibus às 7h15. A outra possibilidade é o quê? É ele chegar às 7h25, porque tem um ônibus que sai às 7h30. Tá? Então, no primeiro caso, o x vai variar entre 10 e 15, e no segundo caso, o x vai variar entre 25 e 30. A probabilidade de uma união de eventos mutuamente exclusivos é a soma das probabilidades individuais. E aí é só usar a variável aleatória distribuída em 1 sobre 30. De 0 a 30, que é o f igual a 1 sobre 30. Então, no primeiro caso, intervalo de 10 a 15, e no segundo, de 25 a 30. São cálculos muito fáceis de serem feitos. A probabilidade de esperar menos que 5 minutos por um ônibus é de 1/3. Agora vamos considerar o mesmo problema, tá? Os ônibus saem nos mesmos horários, de 15 minutos. O passageiro chega às 7 horas. Ele chega entre 7 e 7h30. E o tempo de chegada dele é uma variável aleatória uniforme, né? Tudo isso idêntico ao problema anterior, só muda agora a pergunta, né? Qual é a probabilidade de que ele espere mais de 10 minutos por um ônibus, né? Então, o evento x é o mesmo, né? Então vamos lá, que probabilidade é essa? Quais são os eventos? Então, o x, né, o tempo de chegada após as 7 da manhã, nós temos o quê? Entre 0 e 5. Por quê? Porque um ônibus vai sair às 7h15. Então, para ele esperar mais que 10 minutos, ele precisa chegar entre 7 e 7h05 da manhã, para esperar mais que 10 minutos pelo ônibus às 7h15. No outro caso, ele precisa chegar entre 7h15 e 7h20, para esperar 10 ou mais minutos pela chegada do ônibus às 7h30. Tá? Então, a probabilidade da união desses eventos vai ser a soma das probabilidades. E como o f é 1 sobre 30 aí, esse cálculo é muito simples, tá? Também vai dar 1/3 de probabilidade nesse caso aí, tá? Eu vou enunciar agora uma propriedade aqui que é muito interessante, né? Se a função densidade de probabilidade, se ela é simétrica em x igual a μ, o que isso significa, né? Se você passar uma linha vertical ali, a parte de x igual a μ, e a f tiver um comportamento de espelho nessa linha vertical, né? Se ela for simétrica em x igual a μ, então o valor esperado dessa variável aleatória vai ser o próprio μ. Tá? Vamos demonstrar isso aqui, tá? Se f é simétrica em x igual a μ, então a gente faz uma mudança de variável, né? Chamamos x de v mais μ. E essa mudança de variável transforma f na função g de v. Né? Que é o f de v mais μ, né? Então, essa função g de v, ela é apenas uma translação de f para a esquerda, se μ maior que zero, ou para a direita, se μ menor que zero. Então, quando eu faço a mudança de variável, eu estou transladando para a esquerda ou para a direita, dependendo de μ,
a função densidade f, tá? Que vai ser uma densidade g agora simétrica na origem, tá? No zero. Ou seja, o g de v ele vai ser uma função de densidade de probabilidade que vai ser uma função simétrica na origem, no zero, em v igual a zero. Portanto, o g de v é uma função par, tá? Agora, para calcular o valor esperado dessa variável aleatória, né, por definição vai ser isso aqui, eu vou fazer a mudança de variável, né? X igual a v mais mi. Então, troco o x por v mais mi, o dx vai ser igual a dv, mi é constante, os limites de integração não vão mudar, e aí eu faço a distributiva, né? Se você separar em duas integrais, tá? Essa primeira integral ela vai valer 1. Tá? Por quê? Porque g é uma função de densidade de probabilidade. Né? Ela é o f deslocado para a esquerda ou para a direita. E isso não vai alterar a probabilidade calculada pelo espaço. Né? A segunda integral, veja só, ela vai dar zero. Por quê? Porque g é uma função par, v é uma função ímpar. Esse produto é uma função ímpar integrada no intervalo simétrico. Nessas condições, o resultado sempre vai ser zero. Tá? E teremos como resposta o mi, como era de se esperar. Né? Esse resultado, em princípio, não surpreende, tá? Porque se a função f é simétrica, né, então ela vai ser igualmente distribuída, né, ao redor de x igual a mi. Vamos discutir agora a variável aleatória normal, ou gaussiana, tá? Ela é dada por essa f aí, né? Uma exponencial quadrática que depende dos parâmetros mi e sigma, tá? Essa variável aleatória, esse processo aí, ele é muito importante, tá? Depois nós vamos discutir nas próximas aulas aplicações desse tipo de variável aleatória, tá? Por enquanto nós vamos discutir as principais propriedades dessa variável aleatória e como calcular as probabilidades associadas a essa variável. Tá? Nós temos aqui algumas propriedades. Por exemplo, o valor esperado da variável x vai ser igual a mi. Tá? E não é difícil perceber que ela vai dar mi, porque como descobrimos há pouco, né, se uma função f for simétrica em x igual a mi, o valor esperado da variável aleatória para essa f vai ser mi. Tá? E acontece aqui para a variável aleatória normal. Tá? Essa função que você vê aí é uma função simétrica em x igual a mi. Ela tem um pico em mi e se distribui igualmente nos lados esquerdo e direito de forma simétrica. Tá? Uma outra característica é que a variância dessa variável aleatória é igual a σ ao quadrado. Tá? Eu vou deixar o cálculo para a variância ao final como apêndice. Tá? Então, aqui nesse gráfico mostro aqui algumas situações de mi e de sigma, para você ter uma ideia de como é o comportamento dessa função f. Tá? Ela tem esse comportamento de sino, tá? Sempre simétrica em x igual a mi. E aqui nesse outro quadro, eu traço aqui os principais intervalos de probabilidades para essa variável aleatória. Tá? Então, por exemplo, na região verde, tá? Ela representa o quê? A probabilidade de que a variável aleatória soma valores entre mi menos sigma e mi mais sigma. E essa probabilidade vai ser de aproximadamente 68,2%. Então, cada região que você vê aí com uma cor, com valor de probabilidade, é uma probabilidade da variável aleatória assumir valores naquele intervalo específico. Tá? Uma coisa que é importante discutir é a chamada padronização de uma variável aleatória normal. Tá? Então, veja que uma variável aleatória normal depende de dois parâmetros, né, que são mi e sigma. Né? Então, vou fazer aqui uma mudança de variável, tá? Que é z igual a x menos mi sobre sigma. Na integração, o dx vai ser igual a sigma dz. Tá? Então, essa mudança de variável aqui nós chamamos ela de padronização de variável aleatória normal. A ideia é transformar uma variável aleatória de parâmetros mi e sigma, uma variável normal de parâmetros mi e sigma, numa variável normal
de parâmetros mi igual a 0 e sigma igual a 1, como veremos aqui. Ó. Então, se quisermos saber qual que é a probabilidade de que x assuma valores entre x1 e x2 para uma variável aleatória normal de parâmetros mi e sigma, né, nós fazemos esse cálculo aqui, né, a integral de f no intervalo, substituímos o f e fazendo aqui, né, fazendo a mudança de variável de x para z, né, e concluímos com isso que isso vai ser a probabilidade, você vai ter uma probabilidade correspondente para a variável aleatória né, em que mi igual a 0 e sigma igual a 1, que nós chamamos de variável aleatória normal padronizada. Tá? Z1 e Z2 são calculados pela mudança de variável ali, você conhecendo x1 e x2. Então, ou seja, se eu quiser saber qual que é a probabilidade que uma variável aleatória normal assuma valores no determinado intervalo, eu posso fazer isso pela padronização, por aquela mudança de variável, a partir das probabilidades de uma variável aleatória normal padronizada, né, que é com mi igual a 0 e sigma igual a 1. Então, aqui, né, eu tenho uma tabela de probabilidades, tá, que eu retirei lá do livro do Ross, tá? E essa tabela é uma tabela de probabilidades cumulativas, né, padrão, né, que é para a situação em que mi igual a 0 e sigma igual a 1. Tá? Então, digamos que nós queremos calcular a probabilidade de que z seja menor que 0,84. Tá? Ela está representada por essa área aí. Tá? Como que nós fazemos isso aí? A gente vai lá na tabela, né? 0,8, 0,04, a soma é 0,84, né? A probabilidade correspondente é 0,7995. Tá aí calculado, né? É como nós podemos calcular essas probabilidades por consulta à tabela. Eu estou mostrando para vocês, tá, como fazer isso pela tabela do livro texto, tá? Mas existem outras formas de vocês calcularem esses valores, tá? Tem programas que fazem isso, né? O Excel faz isso, Wolfram Alpha, MATLAB, tem links na internet, você googlar calculadora de probabilidade normal, você vai achar muita coisa disponível aí, gratuita na internet. Mas é muito ilustrativo saber fazer esses cálculos pela tabela do livro, tá? É muito didático, você aprende com isso, tá? Vamos calcular aqui uma outra probabilidade, que é a probabilidade de z ser menor que 1,37. Então, a gente vai lá na tabela, procura 1,3, procura 0,07, cuja soma dá 1,37, e a probabilidade correspondente vai ser o quê? 0,9147. Tá? E ela está representada aí pelo gráfico correspondente, vai ser essa área achurada aí. Mas veja que aí nós só temos variáveis z não negativas. Tá? Se o z for negativo, como que a gente faz esse cálculo, né? Vamos pegar uma situação aqui, tá? Em que nós queremos calcular a probabilidade de que z seja menor que menos 0,69. Veja só, né? Tem que levar em consideração que a função de densidade normal, gaussiana, ela é simétrica, né? Então, a probabilidade de z ser menor que menos 0,69 é igual à probabilidade de que z seja maior do que 0,69. Né? Você tem, né? As caudas são simétricas, né? E a probabilidade de que z seja maior que 0,69 é 1 menos a probabilidade de que z seja menor que 0,69. Né? Probabilidade do evento complementar. Agora, se a pergunta é a probabilidade de que z é menor que 0,69, essa pergunta é respondida pela tabela, né? Uma tabela de cumulativas. Então, vou lá em 0,6, vou em 0,09 e eu achei a probabilidade correspondente, né? Então, vou subtrair 1 de 0,7549 e está aí a probabilidade correspondente. Então, se você quiser saber a probabilidade de uma variável, né, de que z seja menor que um valor negativo, você já conhece qual o procedimento de se fazer isso, né? Usando propriedades de probabilidade. Um outro exemplo de padronização. Primeiro nós vimos ali como calcular a probabilidade na situação normal padrão, tá? Vamos fazer agora exemplos de padronização de variável. Então imagina que você tem aí, queremos calcular a probabilidade que a variável aleatória soma valores acima da média
e abaixo da média somado com uma dispersão sigma. Né? Quanto vale essa probabilidade? Então, vamos lá. Essa probabilidade eu vou fazer o quê? Né? A padronização. Né? Então, eu faço o que? Pego esses valores, subtraio o mi de cada um deles e divido por sigma. Com isso, vou ter a probabilidade correspondente na variável normal padrão. Tá? Então, isso aqui vai dar o quê? A probabilidade que z assuma valores entre 0 e 1. Né? Então, isso aqui vai ser o quê? A probabilidade que z assuma valores menores que 1 menos a probabilidade que z assuma valores menores que 0. Né? Você vai pegar o quê? A área de 1 para a esquerda descontada da área de 0 para a esquerda. E você vai ter a área intermediária entre 0 e 1 sobre a curva. Então, na tabela nós temos lá, né, a probabilidade de que z seja menor que 0 e a probabilidade de que z seja menor que 1. Tá? Então, calculando essa diferença, vai dar aproximadamente 34,1%. Tá? Se nós compararmos lá com aquela figura que nos dá as probabilidades características, né, a região, né, você vê que a probabilidade ela coincide aí perfeitamente com a probabilidade na região de interesse, né, que é entre mi e mi mais sigma. Né? Um outro exemplo de padronização aí, digamos que a gente quer saber a probabilidade que x seja maior que mi menos 2 sigma e menor do que mi mais sigma. Tá? Então, fazendo a padronização aí, né? Subtrai mi e divide por sigma. Tá? Então, é a probabilidade que z assuma valores, a z normal, né? Padrão, assuma valores entre menos 2 e 1. Essa é a probabilidade correspondente. Tá? Então, é a probabilidade que z seja menor do que 1 menos a probabilidade que z seja menor que menos 2. Então, essa aqui, lembrando que aí é né, menos 2 aí, né? Então é igual a probabilidade que z seja maior do que 2, que é dada pela probabilidade complementar, né? 1 menos esse p. Então, substituindo aí os valores, tá? Agora, nós podemos calcular na tabela, né? Para ser z menor do que 1, a probabilidade é essa, para z menor que 2 é essa aqui. Substituímos e concluímos que a probabilidade correspondente é o quê? É aproximadamente 81,8%. Se nós formos olhar aquela tabelinha, né, de probabilidades e intervalos para uma normal, né, nós vemos o quê? Que vai dar exatamente o quê? A soma dessas três probabilidades, né? Que são as probabilidades para o intervalo entre mi menos 2 sigma e mi mais sigma. Então é consistente, né? Esse intervalo aí que eu marquei com uma seta preta, tá? Por fim, eu deixei aqui um apêndice, tá? De como calcular o valor esperado de x quadrado, tá? Então aí, basicamente, você abre, tá? Esse produto notável aí, tá? E você tem três integrais para resolver, tá? A primeira delas é 1, porque é o cálculo da... Você está integrando a variável normal padrão em todo espaço. Tem que ser 1 isso aí. A segunda integral vale 1, e vou mostrar no quadro seguinte. A terceira integral vale 0, porque é o integral de uma função ímpar no intervalo simétrico. Tá? Então, dessas três integrais, a primeira e a terceira são óbvias. Né? A segunda que não é óbvia, que envolve um cálculo um pouco mais trabalhoso. Né? Mas com isso nós concluímos que o valor esperado de x² é mi2 mais sigma2. E daí nós deduzimos que a variância vale sigma ao quadrado. Tá? No quadro seguinte, tá? Eu mostro aí o cálculo dessa integral, né? Porque ela dá 1. Né? Então eu separo esse z² exponencial num produto de funções e faço uma integração por partes aí, tá? Então eu vou ter o primeiro termo vai ser 0, porque exponencial vai muito mais rápido para 0 do que a potência de 2 para infinito. E vai sobrar uma segunda integral ali que é 1, porque né, estou integrando a densidade gaussiana padrão para todo espaço. Então tá aí, tá? Eu encerro aqui, tá? Eu recomendo que vocês leiam, né, e façam exercícios do capítulo 5 do livro do Ross e também exercícios da lista 6 de Pedra Grade Tá? Eu encerro por aqui.
e até a próxima.